É candidata à Prefeitura de São Paulo? Ainda não, né? Pré-candidata. Tem um rito a ser cumprido, algumas etapas, né? Tem que ter a convenção do partido para oficializar essa escolha, ter um calendário, né? Nem que eu quisesse dizer eu sou candidata, eu não poderia. Existe um pré-candidato para concorrer com você ou de início só tem você disputando? Não, no PPS eu sou a única pré-candidata, até porque nas últimas eleições, né, dos vários níveis, das várias esferas, o PPS nem chegou a ter candidatura própria, né? Ele vinha regularmente apoiando outras candidaturas, outros partidos maiores. Então é um passo super importante para o PPS agora de ter candidatura própria. Então a gente está trabalhando para isso, para confirmar a candidatura lá em junho. Você acredita que a eleição de 2008 vai ser mais dividida, com mais candidatos? Ao que tudo indica, né, a menos que existe essa possibilidade de alguns partidos se unirem em blocos, alguns partidos que agora estão anunciando o candidato próprio ali adiante se reunirem em blocos, parece que sim, muito grande. A começar, por exemplo, dessa cisão, né, do velho bloco PSDB e Democratas, né? Só isso já, de onde normalmente saiu uma candidatura de cara, é muito provável que acabem saindo duas. Então acho que sim, acho que vai ser, aliás, polarizado não, bem multiplicado. E no fim, infelizmente, acho que tende para uma polarização. Queria muito que a gente superasse essa etapa, né? A gente saiu de um regime que era bipartidário obrigatoriamente, o governo e a oposição, para o pluripartidarismo, que tem seus exageros, que tem suas distorções, que tem partidos que não têm consistência nenhuma. E no fim, tudo volta para a polarização, né? Seria legal a gente superar um pouco isso, que ou é um lado ou é o outro. Em algumas pesquisas, está na frente ali a Marta, que ainda não oficializou, mas já dá algumas declarações já como candidata, e o Geraldo Alckmin, que não oficializou, mas também está ali. Que candidato você acha mais difícil, sendo que o prefeito Gilberto Kassab também quer sair numa disputa? Difícil de enfrentar, você diz? Olha, sinceramente, eu considero o Alckmin um adversário muito difícil, porque ele passou muito tempo sendo do governo e por características pessoais, pela conjuntura, seja pela razão que for, o governo dele foi muito pouco criticado. De um modo geral, a imprensa já é muito mais atenta a governo municipal e federal. A prefeitura é ali, né, cara? É onde tem um embate, é onde você vive os problemas mais de perto. E o federal, lógico, tem o peso que tem. Geralmente o governo do estado não tem a mesma cobertura de mídia, a Assembleia Legislativa não tem a mesma cobertura de Câmara Municipal e de Congresso Nacional. Então, juntando isso tudo, o fato é que o governo do Geraldo Alckmin foi muito pouco criticado, muito pouco analisado criticamente na imprensa. Em decorrência disso, ele tem uma rejeição baixíssima. É uma pessoa com... Todo mundo tem rejeição. Marta tem uma baita rejeição, o Serra tem uma baita rejeição, todo mundo tem rejeição. O Alckmin tem muito pouca rejeição. Então, se tem um adversário como esse numa eleição, é mais difícil, as pessoas gostam dele e pronto, sabe? Mas não tem importância, a gente vai debater os temas. Assuntos que vai ser debatido também vai ser a Marta ter feito aquela declaração do Relaxe Goza, o Kassab contra o publicitário lá, então isso pode afetar? Ah, claro que pode, até porque algumas campanhas apelam mesmo para esses recursos, entendeu? De pensar, peraí, como é que eu posso diminuir o adversário? Qual é que é o calcanhar de Aquiles? Qual é que é o ponto fraco dele? E eu, sinceramente, acho isso super injusto. Não é porque é do meu interesse ter mais votos e por isso que a Marta tenha menos e o Kassab tenha menos, que eu acho justo você pegar um dia de fúria do Kassab, que ele estressado surtou e a Marta falou uma bobagem numa entrevista e ficar martelando isso para usar contra eles. Acho quase desonesto, assim, porque não é isso que importa, não é disso que se trata, né? Eu não vou por esse lado, não. O Kassab e a Marta têm esses dois pontos que vão ser considerados fracos. O Geraldo Alckmin, você acredita em alguma falha que ele teve que pode ser usada nesse sentido? Então, falha pessoal não, porque ele é muito comedido, muito cauteloso. A gente sabe que às vezes ele estoura, mas nunca com uma câmera ligada e um microfone diante dele. Então, por esse lado pessoal, não. Também contra o
Alckmin vão usar algumas coisas que eu acho que não é o recurso mais lícito. Vão pegar o buraco do metrô, eu tenho certeza. A cratera do metrô, que aconteceu logo depois do fim do governo dele, tinha todas aquelas acusações de falta de controle do processo, do contrato, coisa e tal. E também não sei se é correto a gente acusar a figura do Geraldo Alckmin pelo desabamento do metrô. Ele tem de responder por isso, claro que tem, como chefe do executivo, né? Mas dizer que por causa do Alckmin caiu a cratera e morreram tantas pessoas é uma relação muito simplista e que também resvala na desonestidade. Eu acho que deve ter gente pensando nisso, assim. E em você acredita em algum ponto fraco que possa ser atacado? Sim, claro que sim. Claro que vão falar da entrevista que eu dei falando que eu fumava maconha 8 anos atrás. É óbvio que vão usar isso contra mim. O fato de eu ter sido petista, nos dois sentidos, assim, tipo... ela saiu do PT, mas isso pra mim não importa, ela ficou tanto tempo no PT, então não gosto dela, por causa da rejeição ao PT. E outras pessoas que vão dizer, pensa que me engana, sei lá, que nunca foi petista de verdade e agora tá indo... Entendeu? Sempre tem. Todo mundo é vulnerável e eu sei que esses são meus pontos. E hoje, 8 anos depois, você acredita que esse negócio da maconha possa ser um ponto positivo, já que assim, ela deu uma declaração de uma forma aberta, pode ser usado como positivo pela autenticidade? Até hoje tem as duas coisas. É um ponto, assim, considerado positivo por algumas pessoas que viram que eu não retirei o que eu disse e falei, não, peraí, não foi nada disso, eu banquei o que eu disse, mesmo que isso trouxesse um prejuízo para mim. E tem gente que mesmo discordando da minha ideia, me respeita por eu bancar, sabe? Mas é negativo também, porque tem gente que até hoje fala que eu fiz propaganda de maconha, que eu faço apologia do uso, e não é nada disso, né? Pelo contrário. Tem os dois lados.